sinta-se tocado pelo Senhor Jesus nessa hora através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma realidade, ele está aí aonde você está. Eu nunca mais serei o mesmo quando for tocado por ele. Queria orar por você nessa hora aí na sua casa. Eu vi que havia alguns pedidos de oração ali. Coloca a mão no seu coração nessa hora, como um ato de fé, como se fosse o próprio Deus tocando em você. E seja curado, e seja fortalecido, e seja consolado por Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca nessa hora no coração desse meu amigo. Toca nessa hora, Senhor, no coração do meu irmão. Em nome de Jesus, que não haja nessa hora, Pai, nenhum sentimento de tristeza. Que não haja, Senhor Deus, que não haja, Pai, enfermidade que esteja colocando o meu irmão para baixo. Que o medo não venha derrubar o meu irmão nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca pela fé. Toca nessa hora, meu amigo. Toca nessa hora com as mãos espirituais. Toca no Senhor Jesus. Sinta a presença dele, sinta o Espírito Santo de Deus movendo no seu íntimo nessa hora, te salvando, te libertando, te alegrando, te consolando. Se você tem chorado, saiba que essa hora é a hora no qual o Senhor Jesus enxugará de seus olhos essas lágrimas. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Mateus no capítulo 5. Eu queria compartilhar uma porção da palavra de Deus contigo nessa hora. Mateus capítulo 5, nós lemos esse texto no início, na abertura aqui do nosso culto, mas agora eu quero ler apenas quatro versículos, o 1, o 2, o 3 e o 4, que você possa estar atento nessa hora à palavra de Deus, que você possa estar com sua mente aberta, com seus ouvidos atentos, com seu coração atento, para receber aquilo que Deus tem para falar contigo. Mateus no capítulo 5, os 4 primeiros versos dizem assim, ó: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu quero parar aqui. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Os irmãos dessa igreja sabem disso, eu digo isso constantemente. Eu amo a palavra do Senhor, eu amo ler a Bíblia, eu amo aprender as coisas que estão ali, até porque ela trata de todos os assuntos conflitantes de nossas vidas. E aqui nesse versículo a gente está vendo Jesus falando a respeito do choro. Ele fala, olha só, bem-aventurado ou feliz são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Antes de Jesus iniciar aqui esse famoso discurso que nós conhecemos como Sermão do Monte, antes de Jesus iniciar esse discurso, ele havia curado muitas pessoas. Então, devido a essa cura, devido à multiplicação dos pães, devido aos milagres que Jesus havia feito, uma multidão de tudo quanto é lugar começou a segui-lo. Então, uma multidão, por isso que o texto começa assim, uma multidão seguia Jesus. E Jesus, então, devido a uma questão até da inteligência do Senhor Jesus, porque ele não contava naquela época com essa estrutura de microfone que nós temos hoje, com essa estrutura de transmissão e tudo mais. Então Jesus, para que tivesse uma boa comunicação, ele leva aquele povo a um monte. Ali o povo conseguiria se acomodar melhor, teria espaço para que aquela multidão pudesse ficar, e também o monte ali ajudava na questão da acústica. Então Jesus conseguia comunicar-se ali com aquele povo. Ele começa então a falar, e é interessante que Jesus sobe a um monte, e tantas coisas maravilhosas
na história da humanidade ocorreram em montes. Assim como Deus entregou a Moisés ali a lei que ia reger ali o povo de Israel, durante tantos anos ele entregou isso no Monte Sinai. Jesus agora, de igual modo, ele sobe num monte para entregar ali aos súditos daquele novo reino que ele estava implantando, quais seriam as leis que governariam, que seria a lei do amor, não seria mais aquela lei dada a Moisés, mas seria uma lei diferente, uma lei que Jesus várias vezes fala nesse capítulo, né? Eis que foi dito aos antigos, se referindo à lei de Moisés. Aí ele vai falar, eu porém vos digo. Então Jesus ele começa ali a dar aquelas instruções, e dentre tantas instruções, a que eu queria destacar hoje é quando ele fala, bem-aventurado os que choram. Mas observa que não para aí. Bem-aventurado significa feliz, mas Jesus não para o texto dizendo feliz ou bem-aventurado é chorar, porque a bem-aventurança não está no choro. Não é bom ou não é feliz quem vive chorando. O choro em si não é a bem-aventurança, senão Jesus pararia aí. Senão Jesus falava, bem-aventurados são os que choram. Pronto, chorei, eu sou feliz, chorei, eu sou bem-aventurado. Mas isso seria contraditório, porque Jesus fala, bem-aventurados aos que choram, porque o motivo da bem-aventurança não é o choro, mas o motivo da bem-aventurança é que os que choram podem ter uma certeza no seu coração. Qual? Vocês serão consolados. Então a bem-aventurança está no consolo. Começa guardando isso no seu coração. Não fique achando que Deus, que Jesus, ele coloca o choro, ele traz o choro na pessoa para depois então consolar. Isso seria loucura, até sadismo. Deus não é um Deus que eu vou fazer você chorar para então te consolar. Não precisa disso. É como se fosse assim, eu vou morder para depois soprar. Não faz sentido. O choro, ele não vem de Deus. Na verdade, não precisa vir de Deus. O choro, ele vem. O choro acontece. Jesus fala um outro texto parecido, que ele fala assim, no mundo tereis aflições. Ou no mundo vocês vão chorar. Eu não preciso fazer nada quanto a isso, porque isso vai acontecer. Isso devido a esse mundo caído, devido ao pecado, devido à maldade nos corações das pessoas, devido ao nosso adversário, devido às circunstâncias. Vocês vão ter aflições, vocês vão chorar. Aí Jesus fala, mas no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, no mundo vocês vão chorar, mas não se preocupe, eu vou consolá-los. Então a bem-aventurança está justamente no consolo trazido por Deus, trazido por Jesus. E mais uma coisa que é bom a gente deixar muito claro na nossa mente, é que Deus, embora não traga o choro, Deus utiliza o choro para nos mostrar ou para nos trazer a uma realidade maior e superior, a nos mostrar coisas maiores. Deixa eu ser mais claro. Deus, Jesus, não vai fazer você chorar para te consolar, mas Ele vai usar o choro da sua vida para te mostrar o amor, o cuidado, o carinho, a provisão dEle. Ele vai usar o choro para fazer com que você saia de um lugar e vá para outro. Ele vai usar o choro para fazer com que você mude o seu caminho, embora Ele mesmo não tenha trazido o choro. Na verdade, o que Jesus, o que Deus traz é o consolo. Amém? Com isso claro na minha e na sua mente, eu queria falar primeiro, para que você possa também começar a entrar mergulhar nessa questão desses ensinamentos de Jesus, é entender que esse choro que Jesus se refere não é um choro carnal. Tenha isso muito claro na sua mente. Senão você vai achar que qualquer choro, qualquer tipo de choro é o que Jesus está se referindo no Sermão do Monte. Não é. Ele não é um choro carnal. Aquele choro, por exemplo, que Faraó teve depois que libertou o povo de Israel. A Bíblia fala que depois daquelas pragas que Faraó liberta o povo de Israel, que ele cai em si,
que ele percebe que estava perdendo ali a mão de obra, ele estava percebendo ali que aquele povo estava alegre, mas ele tinha perdido a batalha. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aquele choro de Faraó não é um choro no qual Jesus ou Deus vai consolar. Aquele é um choro carnal, é um choro de humano, é um choro, eu posso dizer até que diabólico, porque ele estava vendo o bem de uma nação, de um povo, e ele chorou por ter feito aquilo. Não é um choro de remorso, como aquele choro de Judas, depois de ter traído Jesus e ter caído em si do erro que havia feito. A Bíblia fala que ele também chorou amargamente, mas aquele choro dele foi um choro de remorso, um choro carnal. Não é esse choro que Jesus, que Deus vai consolar. Não é o choro do rei Acabe, um choro de inveja. Ele queria a propriedade ali, ele queria a vinha de Nabote. Ele era rei, ele tinha muitos bens, mas ele olhou uma determinada vinha e falou: é essa que eu quero. E quando foi ter com Nabote e ele negou a venda, falou: não vou te vender, rei, é a única coisa que tenho, é uma herança que eu tenho da minha família, tem muito valor para mim, não quero vender. A Bíblia fala que o rei Acabe volta para os seus aposentos e chora. Jezabel vê aquele choro e começa a repreender o rei, e o choro dele era um choro egoísta, era um choro porque ele não havia conseguido o que queria para satisfazer a sua arrogância. Não é esse o choro que Jesus vem consolar. O choro que Jesus vem consolar é um choro de arrependimento, é aquele choro que eu e você apresentamos ao nosso Pai, ao nosso Deus, depois de ter cometido um erro. É aquele choro que mostra a nossa incapacidade diante das aflições, a nossa impotência. Aquele choro que muitas das vezes você, mãe, chora pelo teu filho, porque está vendo ele se perdendo e você não tem mais o que fazer. Você já falou, você já educou, mas e agora o que eu faço? Você se sente impotente diante da situação e o que te resta é derramar em lágrimas aos pés do Senhor. É esse o choro que Jesus vem consolar. É aquele choro no qual a gente olha para a situação que nós estamos vivendo, seja física, seja emocional, seja espiritual. Nós olhamos para dentro de nós e falamos: o que vou fazer? Acabou a esperança, o que resta agora? Só me resta chorar aos pés do Senhor. E quando você faz isso, é esse o choro que Deus vem consolar. Saiba disso. Eu ainda tenho algumas coisas para falar, mas eu já queria que você soubesse dessa verdade no seu coração. Eu queria que você soubesse que Deus, Jesus, o Espírito Santo, é aquele que limpa de nossos olhos, que enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amém? Então, dito isso, vamos lá para o que eu queria compartilhar com vocês, que eu estou empolgado para fazer nessa noite. E a primeira coisa que eu queria que ficasse muito claro aí no seu coração, na verdade são 5 coisas. Eu vou ser breve, até porque nós não temos muito tempo, mas eu queria falar realmente das 5, embora eu não aprofunde tanto, mas eu queria que você soubesse delas. 5 pontos. Quando eu chegar na 5ª, você vai entender completamente qual é a obra de Deus em relação ao choro. Você vai ser consolado, você vai ser transformado, a situação que você está vivendo vai ser modificada. Então vamos lá. A primeira coisa é que o choro não passa despercebido por Deus. Se você puder repetir isso comigo aí na sua casa, se você tiver como anotar esse ponto que eu vou falar agora, o choro, o seu choro, esse choro que eu já falei ainda há pouco, esse choro ele não passa despercebido por Deus. Deus está vendo. Mesmo que você esteja no seu quarto: pastor, ninguém nunca me viu chorando. Ninguém nunca me viu. Todas as vezes que eu estou angustiado e chorando, eu estou dentro do meu quarto com a porta fechada. Quando eu saio, eu enxugo o rosto, eu lavo. Ninguém nunca me viu. Saiba que Deus sabe. Saiba que Deus está vendo. A gente vai, ao decorrer dessa mensagem, a gente vai nos certificar disso. E quando eu falo disso, eu me lembro de alguns episódios que eu queria até falar contigo aqui um pouco.
Eu me lembro do episódio de Ana. Eu lembro que a Bíblia fala, né, não vou pregar sobre Ana, mas a Bíblia fala que Ana, uma mulher de Deus, que viveu num período no qual a gestação era muito importante. A mulher que já era naquela época diminuída, a mulher que não podia gerar filhos para o seu esposo, era mais ainda. E ela anualmente, ela sofria, porque o marido dela, Eucana, ele tinha uma outra mulher, Penina, e ela podia gerar filhos. E a Bíblia fala que Penina era rival de Ana e constantemente a diminuía, caçoava dela pelo fato dela não poder gerar filhos. E ela anualmente subia a Jerusalém para os sacrifícios anuais, e todas as vezes ela lá falava com o Senhor, apresentava a angústia dela ao Senhor, até que num dado momento, você não precisa abrir, mas lá em 1 Samuel, no capítulo 1, lá a partir do versículo 10, a Bíblia fala que ela, Ana, ela com amargura na alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Muito legal que a Bíblia não fala que Ana apenas orou, até porque o profeta Eli, que havia orando ali, só via ela balbucejar os lábios, mas não ouvia som nenhum sair de sua boca. Mas via que ela pranteava, via que ela chorava, via que ela derramava ali a alma dela aos pés do Senhor. E a Bíblia fala que ela orava ao Senhor e chorava. Tudo bem, até aí ótimo, mas o mais legal de tudo é que o próprio Deus responde a Ana. A Bíblia fala que Deus, quando ela volta para casa e vai ter relações sexuais com o marido dela, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. A Bíblia fala que Deus lembrou que Ana estava lá em Jerusalém, orando e chorando. Deus falou: eu lembrei de você e vou atender ao teu pedido, ao teu chamado. É como se Deus estivesse falando assim: Ana, chega. Ana, durante anos você orou, chorou pedindo um filho. Ana, durante anos você foi diminuída, foi menosprezada, foi humilhada. Durante anos a sua vida aparentemente não tinha esperança. Durante anos, mas chegou, cessou. A partir de agora você não mais vai chorar. Entende, irmão? Entende qual é o propósito de Deus? Entende que o propósito de Deus não está no choro propriamente dito, mas está no enxugar as lágrimas, mas está no consolar os que choram. Eu lembro do rei Davi. Não precisa abrir também esse texto, eu só estou lembrando algumas coisas contigo, para que você possa se encher a tua mente, o teu coração dessas verdades. Davi, enquanto estava sendo perseguido por Saul, teve um momento que ele não tinha mais abrigo dentro do povo de Israel, então ele foi se abrigar junto aos filisteus, que era inimigo de Israel. Ele se abrigou com os inimigos, e teve uma guerra entre filisteu e Israel, e Davi foi acompanhar do lado dos filisteus. Só que os generais filisteus ficaram na dúvida: será que Davi está aqui de verdade? Ou será que no meio da batalha ele vai se voltar contra nós e começar a guerrear contra nós? Então eles falam: para não correr o risco, não queremos que Davi, juntamente com seu exército, vá conosco para essa batalha, que ele fique. Então, quando os generais falam isso, nesse inteirinho aí entre Davi sair do campo de batalha e voltar para o local que ele estava habitando, um outro povo, um terceiro povo, vai lá e faz um massacre onde eles moravam, e leva cativo como escravo todas as mulheres e crianças. A Bíblia fala que quando Davi e os seus guerreiros chegam, que eles veem a cidade destruída e não encontram as suas mulheres e os seus filhos, aí elas falam algo, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você, em 1 Samuel 30, no versículo 4, fala que então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvessem mais forças para chorar. Eu não sei se você já chorou nesse nível. Eu não sei se o que você está vivendo está nesse ponto. Davi, ele e o seu povo perdeu a sua esposa, e Davi perdeu os seus filhos. E quando ele vê aquela situação de destruição,
de desesperança, eles choram, gritam até não ter mais forças para chorar. Mas o mais legal é que num dado momento, depois que acabou a força, acredito que eles perderam a voz de tanto chorar, as lágrimas não tinham mais, as glândulas ali lacrimais não tinham mais líquido para sair deles. Depois que acabou toda a força, a Bíblia fala que e Davi encontrou forças em Deus. Observe, eles choraram até perder as forças. Então acabou as forças deles, a força humana. Muitas das vezes o seu choro pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua vizinhança, pelos teus parentes, pela cura que você tem buscado de Deus, pela libertação. Às vezes o teu choro chegou a um ponto de você olhar para si e falar: eu não tenho mais forças nem para chorar. É nessa hora que você precisa fazer como Davi. A Bíblia diz que Davi encontrou forças em Deus e se levantou. Davi falou: chega de chorar. Chega de chorar. De novo você vai entendendo que o propósito de Deus não está no choro, mas está no consolo. Chega de chorar. E ele se levanta, ora a Deus e tem uma instrução de Deus ali para perseguir aquele povo e trazer de volta suas esposas e filhos. E Deus faz um milagre. O último personagem que eu queria lembrar aqui em relação a choro foi o profeta, o rei Ezequias. Profeta não. Você deve se lembrar que quando ele teve uma enfermidade, que a Bíblia fala que era uma enfermidade para a morte, quando ele fica com aquela enfermidade, o profeta Isaías vai lá dar esse aviso a ele, fala: ó rei, arruma a tua casa, porque certamente morrerás. O rei, ele se vira para a parede e começa a orar ao Senhor: lembra, Senhor, de que como andei em fidelidade contigo. Ele começa a orar, começa a falar a Deus. Depois que o profeta Isaías deu a instrução dentro lá do palácio, ele desce para ir embora. Ele está no pátio do palácio real para sair, para ir para a casa dele. E quando ele está andando no pátio para ir embora, de novo vem a palavra do Senhor para ele falar: Isaías, volta. Volta e avisa Ezequias que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Eu queria só para... Você não precisa abrir também, mas olha o que é dito. Eu acho fenomenal isso aqui. Eu vou ler agora, você nunca mais vai esquecer disso. Isaías 38, 5. O profeta Isaías está saindo do pátio. A palavra do Senhor veio assim: ó, vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor. Eu gosto quando Deus fala assim: assim diz o Senhor. Não é Isaías que está falando, não é o que Isaías acha, não é o que Isaías gostaria, é Deus falando. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos de vida. Isaías 38, versículo 5. Ele não fala apenas eu ouvi a sua oração. Ele também não fala apenas eu vi as suas lágrimas. As duas coisas. Não basta orar, também não basta chorar. Aqui as duas coisas aconteceram. Deus está falando: eu ouvi você orando, eu ouvi o que você me pediu, e eu vi você chorando. Não passou despercebido aos meus olhos. Isaías não te viu, rei, chorando. Ele deu a notícia e desceu, mas eu vi. Ninguém do reino te viu chorando, ó rei, mas Deus viu. Você não passou despercebido aos olhos dele. Irmãos, por mais que esteja passando tempo, eu sei que Ezequias foi na mesma hora. Ele ouviu a notícia, virou para o lado, orou e Deus respondeu. Passaram-se anos. Davi também foi rápido ali, mas foi um choro muito intenso ao ponto de perder as forças. Eu não sei qual é o seu caso, não importa. O que importa é não estar passando despercebido aos olhos de Deus. A segunda coisa que eu queria falar, primeiro é essa que não está passando despercebido. A segunda é que haverá um dia em que o choro cessará. Pastor, haverá um dia? Você está falando do futuro? Sim, sim. Essa notícia talvez não seja muito agradável, mas Jesus não promete para o tempo presente
que vai acabar o choro não vai acabar. Isaías, ele faz uma profecia no capítulo 25, no verso 8, que eu acho interessante. Eu já vou explicar melhor isso que eu disse. Ele fala que o Senhor Deus enxugará, futuro, as lágrimas de todos os rostos. Futuro. Mas você pode pensar, Isaías, pastor, estava profetizando a respeito do Messias. Ele estava dizendo, quando Jesus vir, ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. A gente poderia pensar assim, realmente. Mas só que esse princípio é repetido em Apocalipse. Apocalipse 7:17, a mesma coisa é dita. E Jesus já havia vindo, já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus, voltando junto ao Pai. Então não podia estar se referindo àquele momento. Apocalipse 7 fala, Deus lhes enxugará, futuro. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mesma coisa que Isaías falou. Por isso a gente pode afirmar que ele está falando de um futuro. Está falando quando a glória for estabelecida de forma definitiva. Está falando quando eu e você não mais vivermos nesse corpo mortal. Está falando quando a gente sair dessa dimensão e for para um momento, for para uma intimidade, for para uma realidade tão profunda, uma realidade que eu não consigo descrever com palavras aqui. O apóstolo Paulo disse que viu coisas inefáveis, não dá para descrever. Quando nós estivermos nessa dimensão de glória, nesse momento será tirado todo tipo de coisas que possa nos fazer chorar. Apocalipse mesmo fala que não haverá mais morte, mais dor, mais choro, mais tristeza. Vai chegar esse dia. Mas hoje, na atualidade, no momento em que vivemos, a promessa não é de que tiraria de nós todas as lágrimas. Não é essa a promessa. Aí eu vou para o terceiro ponto. Já que nossas lágrimas não passam despercebidas de Deus, e que existe uma promessa futura de que acabará, cessará a lágrima de nossos olhos, elas serão enxugadas, não haverá mais choro, mas nós não estamos vivendo ainda esse momento. Então, o que é então o tempo presente? É o terceiro ponto. Existe um tempo presente, existe hoje, Jesus veio fazer isso. Ele veio fazer o que? Existe um consolo para os que choram. Embora Jesus não vá tirar o choro, embora ele não vá enxugar as lágrimas de forma definitiva, mas ele vai consolar os que choram. Essa é a promessa de Mateus 5, é isso que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram. Mas não é o choro em si que é a bem-aventurança. A bem-aventurança é: vocês serão consolados. Você deve lembrar da promessa, da profecia, essa sim, se referindo ao Messias, dita pelo profeta Isaías no capítulo 61, muito conhecida, verso 1, 2 e 3. Ele fala assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando a respeito de Jesus. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para. O Senhor Deus ungiu com o Espírito Santo o Senhor Jesus para, primeiro, pregar boas novas aos pobres. Segundo, enviou a curar os quebrantados de coração. Terceiro, a proclamar libertação aos cativos. Quarto, pôr em liberdade os algemados. Quinto, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Sexto, o dia da vingança do nosso Deus. E sétimo, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Isso é para mim e para você hoje e agora. Embora o choro não vá cessar, mas existe um remédio, existe um consolo, existe uma esperança. Não precisamos de viver chorando. Nós podemos até chorar, mas esse choro cessa, porque o ministério do Messias, do Senhor Jesus, é justamente modificar
esse choro, esse pranto em alegria, é tirar a roupa de cinza e colocar uma coroa de glória. Essa é a promessa para mim e para você. Glória a Deus por isso. No Salmo 30, o salmista fala a mesma coisa, ele fala: o choro pode. Salmo 30, versículo 5, o choro pode. Ele não está afirmando que o choro vai, mas ele pode ser que sim, pode ser que não. Ele pode durar uma noite, pode durar menos que uma noite, pode até durar um pouco mais. O choro pode até não vir, mas uma coisa é certa. Agora o salmista não usa mais o verbo poder. Para chorar ele fala: o choro pode acontecer, mas com toda a certeza do mundo, a alegria vem ao amanhecer, e não a alegria pode vir ao amanhecer. Não está escrito isso. O choro até pode vir, mas a alegria vem pela manhã. O choro vem, mas a alegria também. O choro pode até demorar ou não, mas a alegria certamente vem através do consolo do Senhor Jesus. No Salmo 126 ainda, versículos 5 e 6, o salmista fala do quanto é cíclico essa questão do choro. Ele fala assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Agora olha que legal, quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha, um cíclico. Enquanto eu estou caminhando, eu estou num momento de profunda tristeza, eu choro, enquanto choro, eu lanço as sementes, eu semeio, estou chorando, mas quando eu voltar, eu já não volto mais chorando, eu volto alegre. Semear ali está diretamente ligado, é um tipo, é uma figura para a oração. Enquanto eu caminho, chorando e orando, semeando, falando com Deus, orando, quando eu termino de semear, de orar, de chorar, eu volto alegre com a resposta, com o consolo, com a solução, trazendo os meus feixes. O resultado daquelas sementes e daquele choro são os feixes que eu volto trazendo com alegria. Entende isso, irmão? O profeta Jeremias fala a respeito desse milagre que Deus quer fazer na minha e na sua vida hoje. Ele fala, Jeremias 31:13, então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto, o seu choro em alegria, e o consolarei. Olha a promessa aí, irmão, de novo. Olha como isso se repete. Eu não posso te prometer que você não vai chorar. Eu não posso prometer que você não vai ter aflições. Você, meu amigo que está ouvindo essa mensagem, que talvez não tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus, pode estar pensando, então se eu aceitar Jesus eu não vou chorar mais. Eu não posso prometer isso, isso não está na Bíblia. Agora eu posso te prometer que quando você chorar, você vai ser consolado. A promessa de Jesus antes de voltar ao Pai foi essa: olha só, eu volto ao Pai, mas não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o outro Consolador que estará com vocês. Então Jesus veio para nos consolar. Ele volta ao Pai e o Espírito Santo continua nos consolando. Você não vai chorar sozinho. Seu choro não está sendo aí, não está passando despercebido pelo Senhor. Nós temos a esperança de que um dia na glória, na eternidade, nunca mais choraremos. E nessa terra, enquanto chorarmos, temos a promessa de que o Senhor Jesus nos consolará. Quarto, penúltimo ponto. Às vezes você não vai chorar por você, pelo que você está vivendo, pelo que você está passando. Mas você vai fazer como é dito lá no Velho Testamento. Você vai se colocar na brecha dos muros. Você vai se colocar na brecha como um intercessor para chorar por alguém. E o maior de todos os exemplos que temos é do próprio Senhor Jesus. De forma maravilhosa, o menor versículo na Bíblia tem um grande e profundo ensinamento. É o versículo de João 11:35. Todo mundo deve conhecer. E Jesus chorou. Versículo tão pequeno, né? E Jesus
chorou. Mas é tão grande em significado, em essência. Eu fico pensando, você também talvez já deva ter se perguntado, Jesus chorou. Ele chorou quando Lázaro morreu. Jesus propositalmente esperou 3 dias até voltar para Betânia, para a ressurreição de Lázaro. Porque os judeus acreditavam que só depois de 3 dias mortos é que de fato a alma ali, o espírito da pessoa saía e ia para o mundo dos mortos. Era o pensamento deles. Então Jesus propositalmente esperou os 3 dias. Porque antes disso os judeus poderiam achar, não, mas ele não tinha morrido ainda definitivamente. Esse também é um dos motivos pelos quais Jesus, quando morre, ficou 3 dias morto. Então Jesus, depois de 3 dias, ele volta ali para Betânia. E Jesus sabia, porque ele havia dito aos seus discípulos o que ele ia fazer. Ele havia falado, Jesus sabia que estava voltando para Betânia para ressuscitar Lázaro. Mas ainda assim, quando Jesus entra na cidade, que Jesus olha as suas amigas, Marta, Maria, chorando, olha o povo pranteando, Jesus olha para o seu amigo morto, né? Ele estava lá dentro da tumba, Jesus sabe que o seu amigo havia falecido. A Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus estava mostrando para a gente ali algumas coisas. Primeiro, Jesus estava mostrando que ele se comove, que ele se compadece juntamente conosco. Estava mostrando, olha só, eu assim como vocês, assim como você, Marta, você, Maria, estão chorando, triste por essa situação, eu também estou. Jesus, ele se deu no direito. O pastor Luciano Subirá fala isso. É como se Jesus estivesse se dando o direito de chorar. É como se ele estivesse falando, deixa eu chorar pelo meu amigo que morreu. Eu sei que às vezes a situação que você está passando, você tem que se dar realmente esse direito de chorar. Às vezes é um ente querido que faleceu, às vezes é um filho que está perdido. Você chora mesmo, mas chora no lugar certo. Chora no local onde pode obter consolo. Chora aos pés de Jesus. E Jesus chorou também, ali estava apontando também para o ministério sacerdotal dele. Você deve lembrar que Hebreus, falando a respeito do ministério sacerdotal de Jesus, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Jesus estava ali se compadecendo daquilo ali. Jesus estava se colocando na brecha. Era como se Jesus estivesse pagando o preço para o milagre que ele estava prestes a realizar. Entende isso? É como se Jesus estivesse ali chorando num ato intercessório para o milagre que ele ia fazer. Muitas das vezes, antes de desfrutarmos o milagre de Deus na nossa vida, a gente paga um preço. Que preço? De joelho em oração e choro. Às vezes, antes de Deus salvar o nosso filho, o preço pago é o choro, intercessão. Às vezes, antes de Deus transformar a situação no qual nós vivemos, o ambiente do nosso trabalho, antes de Deus fazer o milagre, a gente passa um período ali chorando aos pés do Senhor em oração. E depois vem ali a concretização do milagre. Embora esse seja o texto mais conhecido, não é a única vez que o Senhor Jesus chora. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, lá na sua entrada triunfal, que ele chega até Jerusalém, ele vendo a cidade de longe, a Bíblia diz que ele chorou. Fala assim, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, ele ainda não tinha entrado nela, Jesus vendo a cidade de Jerusalém, quando ele olhou, ele começa a chorar. Ele faz aquela famosa lamentação, né? Quantas vezes tentei ajuntar-te e vocês não ouviram, mandei profetas e vocês não ouviram, mataram. Jesus ali, ele começa a se lamentar. Jesus começa a chorar pela situação da sua cidade. Às vezes é isso que está faltando a mim e a você, para que Deus transforme o nosso lar, o nosso casamento, é que a gente possa em intercessão e choro, clamar pelo nosso marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, vizinhos, amigos do trabalho, pela nossa nação, pelos nossos governantes, clamar como Jesus fez. Eu lembro de uma advertência que o profeta Joel faz a mim que sou pastor, a você que talvez um pastor que esteja nos ouvindo, aos líderes, ao pai, à mãe.
Ele fala assim, ó, em Joel 2,17, é muito legal, ele fala que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem. Eu acho legal isso, é uma ordem, está no imperativo. Deus está falando, ministros, sacerdotes, chorem entre o pórtico e o altar. O pórtico é onde o povo ficava, o altar era onde Deus estava. Ele está falando entre o pórtico e altar, entre o povo e Deus, ministros, intercessores se coloquem entre eles. Chore a Deus pelo povo. Pai, mãe, chore pelo seu filho, chore a Deus pelo seu filho. Marido, chore a Deus pela sua esposa. Pastores, chore a Deus pela igreja. Líderes, pelos seus liderados. Isso aqui é uma ordem que ele deu. E não parou aí. E orem. De novo vem essa dupla. Chorar e orar. Orar e chorar. Chorem e orem. Ouvi a sua oração e vi o seu choro. A gente começa a perceber que isso se repete. O apóstolo Paulo chorou pelos coríntios, mas para finalizar eu quero para o meu quinto e último ponto. Vimos que o nosso choro não passa despercebido aos olhos do Senhor. Vimos que vai chegar um dia na glória no qual não haverá mais choro, o choro cessará. Vimos que enquanto estamos nessa terra temos a promessa do Consolador, do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus é aquele que nos consola. Esse é o ministério do Messias. Vimos que podemos chorar por outros, por quem amamos, assim como Jesus, o nosso principal modelo, fez. E agora, por fim, choro não é simplesmente um local onde nós ficamos, mas Deus quer que através do nosso choro, a gente vai para um lugar de transformação. Ou seja, choro é o lugar de transformação. Choro é o lugar de transformação. Guarda isso. Último versículo que eu vou ler com vocês, Salmo 56, verso 8. O salmista fala: contastes os meus passos quando sofri perseguição. Então as perseguições que você está sofrendo, assim como o salmista, também não passaram despercebido aos olhos do Senhor. A perseguição veio, e ele fala: recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Olha o que o salmista está falando. Está falando que Deus, ele recolheu as lágrimas do salmista em um odre. Se a gente fosse fazer uma imagem literal disso, é claro que esse texto não está se referindo de forma literal, só que a gente está falando de forma espiritual. Deus não está lá contando lágrimas por lágrimas e colocando num recipiente. Não é isso de forma literal. Mas vamos tentar imaginar. É como se quando você estivesse lá, se derramando aos pés do Senhor em lágrimas, tivesse um anjo, e cada lágrima que você derramasse, ele colheria e guardava no recipiente. O odre nada mais é do que uma espécie de um cantil feito com couro de um animal, pode ser ovelha, e dentro daquele couro você pode colocar qualquer líquido. Você coloca o líquido ali dentro e ele vai preservar aquele líquido, vai transportar. Só que a principal função de um odre não é nem carregar água ou outro líquido qualquer, embora possa ser feito. A principal função de um odre é para transportar e transformar o vinho. Então, como que é feito o processo? Você pega a uva, espreme, amassa, aflige, causa dor. O mundo faz isso. No mundo tereis aflições. O salmista aqui sofreu perseguições. Foi amassado, foi espremido, foi pisado. É isso que acontece com a uva. A uva é afligida. Então, quando isso acontece, sai o suco de uva, ou o que o Novo Testamento chama de vinho novo. O Velho Testamento chama de mosto. É o suco da uva antes do processo de fermentação. Aí você pega esse suco de uva, joga dentro do odre e deixa ali. Ali dentro do odre, depois de um tempo, aquele suco de uva começa a fermentar. E aquele mosto, ou aquele vinho novo, ou aquele suco de uva se transforma no vinho. O Novo Testamento chama de vinho velho.
o Velho Testamento chama apenas de vinho. O mosto se transforma em vinho. O suco de uva não fermentado se transforma no vinho fermentado. E é esse vinho fermentado, vinho velho, é esse vinho que o salmista vai falar que alegra o coração do homem. No Novo Testamento e no Velho Testamento, o vinho sempre aponta para a alegria. É como se Deus estivesse falando assim: olha só, vou pegar o seu choro, vou colher o seu choro, vou pegar cada uma das suas lágrimas que foi ali afligida, que foi ali exprimida, vou pegar essas lágrimas, vou jogar dentro do odre e ali dentro ela vai se transformar em alegria. Aquele choro vai se transformar em alegria. Aquele suco de uva se transforma em vinho. É isso que Deus está dizendo. Odre é lugar de transformação. Não é simplesmente um consolo. Não é algo paliativo. Os músicos já podem ir vindo. Não é algo paliativo. A promessa de Deus, de Jesus aqui, não é que vai dar um tapinha nas nossas costas, como alguém que está ali, mas não pode resolver o problema, não. O que Deus está dizendo aqui é: eu posso resolver o problema. Eu não vou fazer algo paliativo, eu vou fazer uma transformação. Eu vou transformar o choro em alegria. Eu vou transformar esse manto de cinzas numa coroa de glória, de alegria, de louvor. Eu vou transformar o pranto em festa, em baile. Eu vou transformar essas lágrimas dentro do odre em alegria. É isso que Deus quer fazer por mim e por você, meu irmão. Saiba disso. Saiba que o grande milagre do consolo, que o grande milagre que Jesus veio fazer é consolar, melhor dizendo. Que o grande milagre não está no choro propriamente dito, mas na consolação vinda através do Senhor Jesus. Eu não sei quanto tempo você está chorando, se anos como Ana. Eu não sei se você está chorando por uma má notícia que você recebeu, como o rei Ezequias. Não sei se você está chorando por alguém, como o próprio Senhor Jesus chorou ao ver o seu amigo morto. Se você está chorando pela cidade, como o Senhor Jesus chorou por Jerusalém, por ver ela em decadência. Às vezes você vê a sua família como Jesus viu Jerusalém, perdida, arruinada. Seu relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, com seus pais, relacionamento no seu ambiente de trabalho está destruído. E quando você olha para lá, assim como Jesus olhou para Jerusalém, você chora. Não sei, eu não sei o motivo. Eu não sei se o seu choro é causado por você mesmo, como consequência de um erro cometido. Mas aquele consolo que Jesus veio trazer é um consolo de arrependimento também. Quando Tiago fala a respeito para nós transformar a nossa alegria em choro, em pranto, também tem isso no Novo Testamento. Ele está falando de arrependimento. Está falando: olha só, quando você fizer alguma coisa errada, não fica alegrinho não, chora, se arrependa, fica triste. Então às vezes o teu choro é causado por um erro que você cometeu. Pastor, mas eu cometi esse mesmo erro 1000 vezes. 1000 vezes o Espírito Santo está aí para te consolar, para te dar força, para te levantar, para transformar esse choro em alegria. Essa noite, o que eu queria que ficasse guardado no seu coração é isso: ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Que fique no seu coração que o choro não é para durar para sempre, que Deus é um Deus que transforma. Vamos estar cantando essa canção. Logo depois, nós temos ainda alguns poucos minutos, mas logo depois eu queria estar orando por você que tem chorado há tanto tempo, por diversos motivos. Eu não vou especificar aqui, até por causa do tempo mesmo, mas você sabe o motivo que tem te levado a chorar. Saiba que hoje Jesus, Deus, o Espírito Santo vai colher essas lágrimas e colocar no odre e transformar ela em alegria. Amém? Glória a Deus.